Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Inacreditável! A Kobe Nissan adquiriu um lote de picapes Frontier com descontos inacreditáveis. Nissan Frontier S 0km Turbo Diesel 4x4, cabine dupla, vidros e travas elétricos a partir de R$ 112.791. Eu disse R$ 112.791, um mega desconto de quase R$ 25 mil. E também Nissan Frontier LE top de linha com descontos de até R$ 35 mil. Mas é só esse mês para produtor rural e CNPJ. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e apertem os cintos porque o assunto hoje é especial, é diferente, é no mínimo curioso. Eu converso com ninguém menos do que o chanceler do Círculo Monárquico, é isso mesmo, monarquia, aqui no Espírito Santo, que é o Ricardo Martinelli de Medeiros. Não é isso, Ricardo? Falei certinho? Porque os monarcas têm nome imensos, hein? Martinelli de Medeiros é quase lá, hein? Bom, e nós queremos saber naturalmente o que é um círculo monárquico, o que isso representa não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil. Então vamos agora começar a mergulharmos nesse assunto. Ricardo, me conta um pouquinho então sobre este círculo. Por que ele existe? O que é isso na verdade? Bom, o círculo monárquico são organizações onde as pessoas se reúnem para debater sobre a monarquia. Ainda? Exatamente. E por quê? Porque nós ainda temos uma família imperial brasileira, né, que apesar de não ser reinante, mas ela está presente e pronta para assumir qualquer compromisso, né, vigente aos interesses do Brasil. Isso nos parece uma coisa um pouquinho, não sei, talvez fora da realidade, porque houve um referendo agora e a monarquia não passou, não é isso? Então pode voltar a monarquia? Sim, pode voltar. De que maneira? Como? Quando? Bom, desde o plebiscito de 93, existe uma confusão. Algumas pessoas falam, mas esse assunto já está encerrado. Foi o que eu achei, por exemplo, não está? Muito pelo contrário. O plebiscito ele foi o pontapé inicial. A partir do plebiscito de 93, que essa escalada monárquica começou a crescer a passos largos. Hoje nós já temos círculos monárquicos em todo o Brasil. Todos os estados brasileiros possuem círculos, as principais capitais, as principais cidades do Brasil, né? Todos eles têm um círculo monárquico muito ativo, presente, né? E que está vivo para debater sobre essas questões monárquicas, mostrar para o povo a história da monarquia brasileira, pessoas com grandes valores, né, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel e vários outros desse momento que foi um momento glorioso da nossa história e que pouco é falado, infelizmente. Me parece até que foi sabotado, não é verdade? O verdadeiro sentido da monarquia no Brasil. Me parece até, posso até estar errado aqui, que com a República contou-se muito pouco da verdade sobre o bem que a monarquia de Dom Pedro II especialmente fez para o Brasil. Sim, Dom Pedro II, ele, né, era chamado de magnânimo, não é à toa, era um homem que falava 14 idiomas, né, uma pessoa muito educada, respeitadíssimo no mundo inteiro, né. Nós tínhamos um imperador que era uma pessoa amplamente distinta nas artes, nas ciências. Ele era conhecido por pessoas como Victor Hugo, Nietzsche, várias pessoas fora do país, né? Ele era respeitado como... O Brasil, ele era um outro Brasil, a gente pode dizer dessa forma, porque o respeito que nós tínhamos naquela época, a ética com o trato da coisa pública era completamente diferente. As pessoas costumam também se enganar quando o assunto é monarquia. Você acha que às vezes um monarca, um rei é um ditador e o rei define tudo, o rei está sozinho e isso seria péssimo. Não é isso, não é verdade? A monarquia não quer dizer ditadura, gente. Muito diferente disso. As pessoas confundem, infelizmente, a monarquia, já associam a monarquia absolutista. Isso. O Brasil, ele não tinha monarquia absolutista. A partir do momento do Brasil independente, nós tínhamos a monarquia parlamentarista. Então o monarca ele exercia o quarto poder, que é o poder moderador. Então, em casos de crise da nação, a atribuição do monarca é de dissolver o parlamento ou ministros da Suprema Corte. Coisa que nós não podemos fazer hoje, né? Tão facilmente. Exatamente. E o povo, ele clama nas ruas, né? Muitos falam, eu quero o fechamento do Congresso, eu quero o fechamento do STF. Mas nós não temos essa previsão constitucional hoje. Isso nós tínhamos na época na figura do imperador, ele exercia o poder moderador
E, infelizmente, nós não temos mais aquela chama acesa, aquele sentinela vigilante que estava sempre cuidando da coisa pública. Mas não existe também o risco de termos a sorte de ter um bom imperador, como o azar de ter um mau imperador? E aí, com o rei? Bom, para isso existe o Conselho de Estado. O imperador, ele não está acima da Constituição. Ele tem suas funções constitucionais também verificadas pela Constituição. Qualquer deslize do imperador, ele pode ser destituído e é convocado o próximo na linha sucessória. Então você não corre esse risco. Aconteceu agora recentemente na Espanha, o rei da Espanha teve um conflito e foram problemas assim, muito longe de serem problemas de corrupção, como a gente enfrenta no Brasil, foram problemas de cunho pessoal, e ele abdicou e assumiu o filho dele. Então você vê como a monarquia, ele é um sistema que ele permite a separação de Estado e de governo, são duas coisas amplamente diferentes, e você tem a questão da estabilidade, porque o monarca, ele está ali apenas para cuidar do país, ele é a figura da nação. Então você não consegue ver essa figura de instabilidade quando você tem um monarca à frente do país. Ele é como se fosse o guia da nação. Nós temos o exemplo da famosa, querida Rainha Elizabeth, né? Que está aí até hoje segurando grandes ondas de vai, não vai, mas graças a ela, aquela figura firme que encarnou mesmo a Inglaterra nela, né? Ela é a Inglaterra, ela consegue realmente dar esse ponto de equilíbrio às várias questões que o país passa e tem passado ao longo dos anos, inclusive questões até familiares da própria rainha. Mas enfim, agora isso pode ser algo muito longe da gente, ou isso pode ser trazido para mais próximo, enfim. Se nós tivermos um rei, quem seria o rei hoje? Bom, o imperador hoje de júri é Dom Luís, de Orleans e Bragança. Ele é o chefe da Casa Imperial do Brasil. Então, hoje, se a monarquia fosse restaurada, nós teríamos como imperador Dom Luís. E qual é a diferença entre rei e imperador? Bom, o rei, ele está em um reino. Então, geograficamente é uma dimensão menor. O Brasil, ele tem dimensões continentais, então o Brasil ele era um império. Por isso nós tínhamos um imperador. Então é o território que define isso? Sim. Okay. A dimensão territorial, né? O Brasil ele é um império, é praticamente um continente. Então a monarquia restaurada, nós teremos um imperador. Olha, particularmente sou muito simpático com essa ideia, mas enfim, eu acho que realmente nós tínhamos um grande imperador, que é Dom Pedro II. Nós tivemos um homem que colocou o Brasil no mapa, não é verdade? Das artes, da cultura, da ciência, das ferrovias. Pois é, e hoje nós temos o quê? Em ciência, arte, cultura, ferrovia e outras coisas mais. Nada, não é verdade? Enfim. Vou voltar ao assunto conversando com a nossa querida Marielle Vasconcelos, aqui de Vitória também, que pertence ao Círculo. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Ok, eu agradeço, muito obrigado e um grande abraço. Gostei demais desse papo e quero voltar a ele, mas no próximo bloco teremos mais. Calma, tá bom? Com a nossa querida Marielle. Neste mês na Kobe, Nissan Zero, taxa zero para toda a linha em 36 vezes. Nissan Versa com bônus de até R$ 3.500 no usado. Entrada e restante em 3 anos sem juros. É isso mesmo, taxa zero em 36 meses. Nissan Mate com entrada e restante em 3 anos sem juros ou bônus de até R$ 4.000 no usado. Nissan Kicks S modelo 2020 com parcelas de R$ 699 no plano Replay. Passe hoje mesmo na Kobe. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. E aqui estou de volta ao programa Wesley Sattler, que hoje está falando sobre monarquia, mas monarquia brasileira. Existe um grande número de pessoas que defende a volta da monarquia, que acredita que a monarquia seja de fato o regime ideal para o Brasil, que lembra dos áureos tempos de Dom Pedro, Princesa Isabel. E aqui no Espírito Santo, como vocês viram no bloco anterior, nós temos um chanceler, nós temos o Círculo Monárquico do Espírito Santo, da qual a Marielle Vasconcelos, nossa queridíssima Marielle, faz parte. A Marielle, quando começou isso? Qual a origem disso? Qual é a razão disso? Defende aí essa monarquia aqui no Espírito Santo. Bom, pelo desejo de conhecimento da história do nosso país, do legado cultural que a gente teve do período do Império. Acho que as pessoas estão com sede de conhecimento da sua história, né, da sua cultura. E o muito interessante é que o Círculo Monárquico no Espírito Santo, a fundação dele, a formação dele é muito atípica. Porque geralmente quando você fala de monarquia, você imagina que quem está retomando esse assunto é a elite. E no nosso caso aqui no estado, não.
é das pessoas mais simples, mais humildes, pessoas que são estudantes, pessoas muito jovens e que às vezes não tinham acesso a trazer o desenvolvimento de um evento como esse. Mas nós fomos nos unindo, o que nos uniu foi o amor ao nosso país, o amor à nossa história. Então todos nós somos voluntários, todos nós estamos buscando realmente compartilhar o conhecimento no evento, né, que é o primeiro encontro monárquico do Espírito Santo, que será dia 26 de outubro, no edifício da FEComércio, às 9 horas da manhã. As inscrições estão abertas e os ingressos já estão acabando, tá? Peraí, ainda calma nessa hora. Como fazer a inscrição? Como é que é isso? Bom, é só você entrar no Instagram do Monarquistas ES ou no Facebook, no Círculo Monárquico do Espírito Santo. Lá vai ter o link da inscrição. Os valores estão muito acessíveis, exatamente porque nós queremos que mais pessoas participem. Ok. Agora, o que se debate nesses encontros? Vocês falam um pouquinho da importância de Dom Pedro, da Princesa Isabel, do que foi feito, que me parece também que houve muita misoginia relacionada à Princesa Isabel, não é verdade? Me parece que os republicanos não queriam deixar que o Brasil, naquela época, fosse dirigido, fosse tocado por uma mulher. Sim, fosse liderado por uma mulher. Aí nós vemos uma questão de valor muito importante na monarquia, de dar importância à mulher, ou seja, quem vai reinar não importa se é homem ou mulher, é dentro de uma linha sucessória, é por nascimento. Então, nós entendemos, a monarquia entende que é uma escolha de Deus, né? Então, quem nasce primeiro tem toda a linha sucessória. Agora, isso não fica um pouquinho quase medieval, quando você fala assim, é Deus quem escolheu o rei, é Deus quem escolheu o governante, ou você acha que isso é um pouquinho de preconceito nosso aqui do lado de cá? Bom, isso segue os valores cristãos, né, que é um dos pilares da cultura ocidental, assim como o direito romano e a filosofia grega. Então, a Europa cristã, ela foi fundada por esses valores. Então, esse é um pilar fundamental. E nós, assim, nas nossas discussões, nos nossos encontros, nós sempre o valor cristão, ele é fundamental, né? É realmente o que dá uma direção muito importante para qualquer ação que a gente faça. Então, também é uma forma de evangelização. Bacana, mas quando o rei ou o governante é malucado ou não está realmente, ou está fora da caixinha, e aí, hein? Bom, aí é como o Ricardo falou, existe toda uma reavaliação dessa posição, da conduta, e ele, naturalmente, se ele não estiver cumprindo com o seu dever perante a nação e perante Deus, ele é destituído da sua função. Parlamento, na verdade. Sim, e aí entra o outro na linha sucessória. Ok. Agora, quem está vindo palestrar neste dia famoso aí? Nós temos a Dr. Armando Alexandre dos Santos, né, que ele foi arquivista da família imperial por muitos anos, é um grande intelectual, tem muitos livros publicados sobre a monarquia. Temos o Felipe Arade, que também tem doutorado na Universidade de Lisboa em Direito. E temos também Leonardo Penitente, que também é mestre em Direito, também é um grande escritor. Então, nós vamos ter a presença de vários intelectuais falando sobre assuntos importantes, principalmente sobre a origem do nosso país, né? Como que dentro do cristianismo o Brasil ele foi escolhido por Deus, né? Então, assim, é uma história muito bonita que vale a pena conferir de perto, de participar desse evento. Temos também o chanceler do Círculo Monárquico, que é o Ricardo Martinelli, que vai ter a sua fala sobre o nosso trabalho aqui no Espírito Santo, e o príncipe, né, Dom Antônio de Orleans e Bragança, que também vai ter uma participação expressiva. Olha que bacana, eu vou tentar entrevistar o príncipe, porque afinal não é todo dia que nós temos a realeza brasileira em nosso programa, em nossa televisão, e que bom que muita gente pensa também algo diferente do sistema estabelecido, porque nós estamos vendo aí, gente, não estou aqui fazendo nenhuma apologia a nada não, mas que o sistema precisa ser reavaliado a todo instante, principalmente agora. Se não dá certo, muda. Não é verdade? O que nós não podemos deixar é que a coisa desande porque alguém disse que tem que ser assim. Tem que ser assim? Vamos reavaliar, não é verdade? Na realidade, nós vivemos em uma democracia, então acho que é válido todo tipo de pesquisa, de reflexão sobre tudo aquilo que é inerente ao nosso país e à nossa história. Ok, muito obrigado, Marielle Vasconcelos. Eu quero só lembrar aqui, mais uma vez, para aqueles que ainda não sabem, que a Marielle Vasconcelos é uma grande consultora de moda. Ela esteve comigo presente no programa da Luciana Gimenez durante vários anos, apresentando o programa, o quadro A Patroa é um Avião, lá em São Paulo. Fizemos um sucesso danado naquele programa. Então, a Marielle tem uma história muito bacana aqui no Espírito Santo, por levar o Espírito Santo além de suas fronteiras, na verdade. Ela trouxe grandes marcas internacionais aqui para o Brasil.
Enfim, se eu ficar falando da Marielle aqui também, eu vou ficar falando igual, sei lá o que, o livro de Dom Pedro, da Rainha, de todo mundo, de tão extenso que é. Então, Marielle, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, tá bom? Bacana esse assunto de monarquia. Não, é interessante, é interessante. Acho que é um momento que a gente está tendo acesso a um conteúdo que não é discutido no nosso cotidiano. Então é algo muito especial. Fora que traria muito turismo para o Brasil, não é verdade? Porque a monarquia, ela traz a atenção do mundo todo para as casas reais. Então, já estou curioso para saber quem serão os príncipes, princesas, duquesas, duques, condes, viscondes e por aí vai. A nobreza toda. Ok, gente, brincadeira, mas o assunto aqui pode ser também muito sério. Basta vocês estarem presentes no dia... Do dia 26 de outubro, no edifício da FEComércio aqui do Espírito Santo, às 9 horas da manhã, no auditório. Vida longa ao rei. Ficamos por aqui, tá bom? Beijão. Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe. A sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Neste mês na Kobe, Nissan Zero, taxa zero para toda a linha em 36 vezes. Nissan Kicks SL com bônus de até R$7.000 no seu usado. Entrada e restante em 3 anos sem juros. É isso mesmo, taxa zero em 36 meses. Nissan Sentra S a partir de R$80.790. Entrada e restante em 3 anos sem juros. Ou bônus de até R$8.000 no seu usado. É imperdível. Chegou a hora de sair de Nissan Zero. Passe hoje mesmo na Kobe. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo.